Olá, famílias! O vídeo de hoje é sobre amamentação e volta ao trabalho. Esse assunto é muito importante, eu até comentei num vídeo recente com vocês que muitas famílias, precisam recorrer à creche numa fase já muito precoce. Então, mesmo pensando no serviço público aqui de São Paulo, eles já recebem os bebezinhos a partir dos 3 meses, E a maioria das licenças de maternidades vão acabar entre 4 e 6 meses. No mundo ideal, nós teríamos licenças de 6 meses para pelo menos a gente garantir o aleitamento materno exclusivo. Algumas empresas já fazem isso, que é não é obrigatório, Então a empresa ela adere a essa opção de fazer a licença de 180 dias, que são 6 meses. Algumas mamães conseguem conciliar as férias com a licença e também conseguem prorrogar um pouquinho. A gente consegue, para algumas empresas também não são todas que aceitam, mas uma licença amamentação, que a gente consegue prorrogar em 15 dias a licença maternidade para a mãe que está em aleitamento materno exclusivo. Mas, ainda assim, em algum momento, essa mamãe vai voltar ao trabalho e aí a gente precisa pensar em como a gente vai manter o aleitamento, vamos manter este bebezinho recebendo leite materno na ausência da mãe. Na prática, gente, nós precisamos individualizar muito com a realidade de cada mãe. De novo, a gente tem empresas que são amigas da amamentação. O que quer dizer isso? Geralmente são empresas maiores em que eles têm ali uma sala própria para ordenha e uma geladeira para armazenamento, que essa mamãe consegue durante o dia, durante o trabalho, fazer a ordenha, deixar esse leite armazenado e levar para casa. Essa ordenha do leite, seja manual, seja com uma bomba elétrica, com uma bomba manual, com coletor passivo, durante o dia é um dos fatores que mais garante a manutenção da produção de leite para a mãe. A gente tem protocolos, de ordenha que a mãe ela precisaria fazer até 6 ordenhas por dia para conseguir manter um volume adequado de leite e esse bebezinho não precisar usar fórmula. E eu sei, pela minha prática, vivência com as mães, que para a grande maioria isso não é possível. Seja porque a dinâmica do trabalho não permite, seja porque no ambiente de trabalho não tem um local adequado que ela possa fazer essa ordenha em armazenamento. E às vezes tem, mas ela não consegue ir mais do que na hora do almoço, por exemplo. Então tem muitos fatores envolvidos aí nesse processo de ordenha. Mas já entendam que o primeiro passo para uma mamãe manter o seu bebezinho em aleitamento, só recebendo leite materno quando ela volta ao trabalho, é ela conseguir fazer a ordenha durante o dia. Isso varia também de uma característica muito individual de cada mulher, porque a produção de leite ela é muito variável. Então tem mulheres que mesmo dentro desses protocolos, elas ordenham volumes muito pequenos, então precisa juntar ali ao longo do dia vários potinhos, vários momentos de ordenha para a gente chegar, por exemplo, a 100, 150 ml, que seria o correspondente a uma mamada. E tem mulheres que tiram esse volume por ordenha, então em cada ordenha ela consegue tirar 150 ml. Então se ela ordenha 2, 3 vezes no dia, ela já tem, por exemplo, 500, 600 ml de leite que ela consegue armazenar. Então uma dica importante para essa mamãe é: olhe muito para você, para a sua realidade. Você tem possibilidade de ordenhar no seu trabalho? É possível para você? Sua produção de leite, você tinha já essa produção que tinha a disponibilidade de um leite extra, que o bebê mama e ainda consegue ordenhar mais volume para conseguir deixar para esse bebê? Então, entenda a sua realidade e não se culpe por às vezes não conseguir fazer isso, seja por qualquer razão que for, ou até por não querer também, tá, gente? Porque, de novo, vamos entender que esse processo de ordenha demanda muito tempo da mulher. Então, para algumas mamães é exaustivo esse processo de ficar parar com a bombinha, às vezes leva ali 20, 30 minutos, aí quando volta para o trabalho tá super corrido, tá atrasado, não conseguiu, às vezes, fazer o jantar, chegou em casa, tá cansada e tem que ordenhar mais uma vez. Então tudo isso influencia muito nesse processo que essa mãe está vivendo. Então a gente dá todas as ferramentas como pediatra, eu dou todas as ferramentas, oriento todas as possibilidades, mas eu preciso entender muito, muito, muito qual é a realidade dessa mãe, o que ela vai realmente conseguir fazer. Outra grande estratégia que a gente tem que recorrer
para evitar que este bebê não deixe de mamar, ele continue querendo mamar no peito, é o cuidado que a gente sempre fala lá atrás, que é o uso dos bicos artificiais, né? Então, principalmente quando o bebezinho vai para a creche, ou mesmo quando fica com algum cuidador, quando a mãe volta ao trabalho, não é incomum que o primeiro dispositivo para ofertar leite para o bebê, mesmo que seja o leite da mãe, seja na mamadeira. E, gente, eu sempre tento não vilanizar nada, eu falo, não coloco a chupeta como vilã. Eu entendo que algumas famílias precisam sim usar a mamadeira porque não consegue, às vezes, dar o leite na colher, no copinho, o bebê não se adapta, mas sempre que possível, evitem o uso da mamadeira nesse momento. Então, escolham outros dispositivos, inclusive aquele copinho de água, aquele copinho com bico de silicone. Para um bebezinho de 6 meses, ele é uma ótima alternativa para dar leite, sem ter, né, realmente a sucção na mamadeira, num bico artificial. Porque essa mamadeira que vem esse leite muito mais fácil, com a associação do movimento de sucção, acaba deixando esse bebezinho mal acostumado. Então, eu já tive mamães que, por exemplo, fizeram o maior esforço do mundo para conseguir ordenhar, e aí esse bebezinho acabou desmamando porque ele foi preferindo cada vez mais a mamadeira, e aí mesmo fazendo ordenha, quando esse bebezinho para de mamar, para de fazer a sucção ao seio, a gente vai perdendo o estímulo, vai diminuindo a produção, e aí acaba concretizando um desmame, que é o que a gente não quer que aconteça. Então, sempre que possível, evitem o uso da mamadeira quando a mamãe volta ao trabalho, tentem outros dispositivos. E aí, outra grande questão que a gente entra em relação à ordenha do leite é como armazenar este leite, quanto tempo dura este leite, quanto tempo antes de voltar ao trabalho essa mãe pode começar esse processo de ordenha. E isso, o que a gente tem no Brasil, é uma legislação direcionada para bancos de leite. Tá? Então, o que a gente tem de oficial, de informação que a gente pode passar e tem um respaldo legal para falar, não, é isso que está descrito. O leite na geladeira, ele dura em torno de 12 horas, por isso que é super possível que a mãe faça a ordenha no trabalho e leve esse leite para casa. E chegando em casa, ela pode congelar este leite. Então, 12 horas na geladeira. E no freezer, na geladeira comum, né, freezer de geladeira de casa, a gente acredita que esse leite congelado, ele vai ter uma duração de 15 dias. Por isso que a maioria das recomendações oficiais é que a mãe comece a fazer este processo de ordenha 15 dias antes dela retornar ao trabalho. E aí ela vai conciliar as mamadas do bebê com a ordenha. É claro que nesse primeiro momento, se não é uma mãe que tem uma produção muito grande, pode acontecer dela colocar a bombinha ali para ordenhar, e não ter muito leite, que sai 30, 60 ml, sai volumes bem pouquinhos. Isso é super normal, porque o bebê está mamando. Mas saibam que o fato do bebê estar mamando e você está estimulando com a bomba, fazendo a ordenha, é uma forma de aumentar a sua produção de leite. Então, eu sempre recomendo que as mães mantenham essa ordenha, principalmente quando elas ainda estão em casa e têm tempo e disponibilidade para isso, que elas mantenham a ordenha enquanto o bebê está mamando. Porque aí essa ordenha vai até justamente garantir que na volta ao trabalho ela ainda tenha já uma produção até um pouco maior para conseguir ter esses volumes de leite. De outras formas, a gente tem estratégias medicamentosas, fitoterápicas e nutricionais que podem ajudar essa mãe a aumentar um pouquinho também a sua produção, mas isso aí a gente vai ter de forma mais individualizada. Esse leite que está congelado, para ser oferecido para o bebê, a gente recomenda que ele seja descongelado ou aquecido em banho-maria, tá? Não ferve o leite materno, não coloca no micro-ondas. Então até dá para descer para a geladeira e depois na hora de oferecer para o bebê, colocar ali no banho-maria. As creches públicas todas aceitam receber esse leite materno congelado e elas têm toda a estrutura para descongelar e ofertar este leite para este bebê. Eu só não posso garantir que não vai ser na mamadeira, mas que elas têm a possibilidade de ofertar, elas têm. E de modo geral, as creches particulares também têm essa possibilidade da mãe levar esse leite ordenhado para o bebê. E com tudo isso, eu tenho famílias maravilhosas que conseguem manter o aleitamento até um ano, essa criança só recebendo leite materno até 1 ano ou mais. Mas, gente, eu também tenho famílias que não conseguem. E está tudo bem também, essas famílias também são maravilhosas. E nesses casos, de novo, a gente tem que deixar de vilanizar a fórmula.
Para uma mãe que não tem possibilidade de ordenhar no trabalho, não tem uma produção de leite que ela consegue manter realmente uma ordenha para ter volume. Ela não tem volume de leite para mandar para a escolinha ou para deixar para o cuidador dar para essa criança. A gente vai deixar essa criança sem leite? Com 6 meses? Com 4 meses? Não. A gente vai sim precisar recorrer ao uso da fórmula e está tudo bem. E aí a gente volta naquele quesito de preferencialmente não usar uma mamadeira para oferecer a fórmula para essa criança, porque aí a gente tem maior risco de desmame. E aí essa criança vai mamar quando a mãe estiver em casa. E aí a gente faz todo um esforço para que essa criança continue buscando o peito, continue mamando, porque eu também sempre trago um conceito para vocês de que o fato da gente estar usando fórmula, a gente não tira o benefício do leite materno. Então a mamãe que precisa usar a fórmula e deseja continuar amamentando, a gente tem que estimular bastante quando ela estiver em casa com esse bebê, que esse bebê mame no peito, que ele busque o peito como conforto, como aconchego também, para que ele consiga ainda ter os benefícios desse leite materno. E infelizmente essa é a realidade do nosso país, da nossa condição de trabalho. Muitas mamães vão acabar indo sim para o desmame nessa fase, não por opção, tá? Eu tenho, aliás, não tive em quase 3 anos de consultório uma mãe que quis desmamar na volta ao trabalho, mas isso aconteceu com algumas. E a gente precisa também entender e acolher essas mamães, elas também são mamães maravilhosas, porque não depende só delas, né? Depende de muitos outros fatores, inclusive da própria criança, que acaba às vezes não buscando tanto a amamentação depois desse momento que ele vai mamando cada vez menos. Principalmente tem mães que têm jornadas longas de trabalho, mães médicas, mães enfermeiras que fazem ciclos de 12 horas, às vezes acaba sendo realmente, o organismo vai se autorregulando, ela vai diminuindo a produção. Esse bebê já se acostumou durante o dia com um fluxo de leite maior, então quando ele vai mamar no peito, que não vem aquela quantidade de leite que ele quer, ele acaba reclamando, largando o peito, e aí essa mamãe acaba tendo que complementar e aos pouquinhos vai desmamando. Isso acontece, isso é a nossa realidade, vamos acolher e dizer que essas mamães também são maravilhosas.